Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui novamente e contando com a sua participação, contando com o seu desejo de ter esse encontro com a Palavra de Deus. Então, vamos nos preparar, busque aquele canto sossegado da sua casa, pegue a sua Palavra de Deus, a Bíblia, e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. Repetindo, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. E estamos no mês das missões, esse mês de outubro, e seja lá qual for sua missão na igreja, que a Palavra de Deus agora seja o teu alimento, para você realmente ter essa experiência com a Palavra e também testemunhar o que Deus faz na sua vida. Então vamos pedir o Espírito Santo, para que o Espírito possa nos capacitar para nós abrirmos o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. E é nessa certeza do Espírito Santo que age em nós, que vai sondando o nosso coração, possamos fazer esta leitura deste texto. Uma leitura pausada, uma leitura onde nós vamos saborear cada palavra. E deixando o Senhor nos orientar, nos conduzir. Jesus dizia também às multidões: quando vedes uma nuvem no ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando percebeis o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu e não sabeis avaliar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, estais indo com o teu adversário ao magistrado, esforça-te por reconciliar-te com ele quando ainda estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda e o guarda te lançará na prisão. Eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então, se você quiser ler novamente este trecho, aquela leitura cuidadosa, pausada, pause o vídeo e retome a leitura. Mas o que este trecho vem hoje nos falar é sobre os sinais dos tempos. E Jesus, ele se dirige às multidões. E quando ele fala, sobre a questão dos sinais dos tempos, quando vedes uma nuvem no ocidente, logo dizeis que vem chuva e acontece. A gente lembra aqui no nosso tempo, no nosso clima aqui mineiro, quando a gente olha para o céu e vê o céu azul, nós vemos, meu Deus, quando é que vai chover? E não chove e faz muito calor. Fica abafado. Então, as pessoas já têm essa percepção do clima. Já sabe quando vai chover, quando vai ser um dia de sol. E Jesus justamente usa para a sua época, para aquelas multidões, esse exemplo de como o ser humano ele já está habituado a essas coisas do cotidiano, do clima, dos tempos. Mas Jesus faz uma crítica a essa multidão, chama eles de hipócritas. Sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu e não sabeis avaliar o tempo presente? E o que seria esse tempo presente? A presença de Jesus
O Deus que se encarnou, que veio inaugurar um tempo novo, o reino de Deus, da qual, com as suas atitudes, com as suas palavras, ele vem levar salvação, vem levar a humanidade, a humanização do amor e da misericórdia de Deus, para todos aqueles que compreendem e o acolhem. Então Jesus ele coloca essas duas realidades. Como é que vocês têm tanta facilidade de perceber essas coisas do cotidiano, mas ainda não compreenderam o tempo presente? E aí ele continua. Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? O que se deve experimentar, o que se deve perceber no momento? E aí ele lança esse exemplo. Quando, pois, estás indo com o teu adversário ao magistrado, esforça-te por reconciliar-te com ele, enquanto ainda estás a caminho. É claro que essa alegoria, nós podemos compreender que a presença de Jesus no meio daquele povo, daquela multidão, é a possibilidade de se acolher à salvação de Deus. E a salvação de Deus que se acolhe, que se escuta no coração, pela palavra do Senhor, é aquilo que vai fazendo o coração se voltar para Deus. Vai realizando a reconciliação, um caminho novo de conversão, uma metanoia. E é preciso ter muito desejo para viver esse processo. E é um tempo da qual o Senhor concede para aqueles que estão com o coração aberto e seguem esse caminho, um caminho novo de conversão, ou aqueles que preferem permanecer na mesma situação, não entendem a palavra do Senhor e não a acolhem. E isso tem uma consequência. E ele usa justamente esse exemplo. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda e o guarda te lançará na prisão. Eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Trazendo para a vida prática daquele contexto, não acolher esse processo de conversão é não aproveitar, é não se deixar envolver pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Não viver esse processo de reconciliação com os demais, com os irmãos, com a vida. O que essa palavra vem hoje nos falar? O que é que essa proposta de Jesus vem hoje nos questionar? Somos muito atentos aos sinais dos tempos, do clima, aos costumes do dia a dia. Nós já sabemos que horas irá passar tal ônibus para nós pegarmos e irmos ao nosso trabalho. Mas em relação à nossa relação com Deus, a nossa relação de perceber o que Deus está falando a cada um de nós, a cada momento e a cada instante. Por isso vamos mergulhar nessa proposta, e uma proposta que acontece hoje, que vem ao nosso encontro nesse instante e vai nos fazer seguir um caminho novo, estarmos mais atentos à vontade de Deus para a nossa vida, a valorizarmos o tempo que nós temos, o tempo que é precioso, o tempo que nós vamos ver Deus se revelando a cada um de nós, realizando a sua vontade em nossa vida. Mas é preciso perceber, eu estou atento a esse tempo, eu estou atento à proposta de Jesus para uma vida nova, para um caminho de conversão, de volta ao Senhor, de rever conceitos, rever atitudes. Deixemos com que a presença do ressuscitado, do Senhor, venha nos fazer ousados, corajosos e corajosas nessa percepção tão bela que é um tempo que o Senhor, um tempo novo que o Senhor nos concede. Nos faz, Senhor, abrir o nosso coração, nos faz dóceis a essa palavra,
Dai-nos, Senhor, esse discernimento dos tempos. E neste tempo de pandemia, onde nós vemos pessoas murmurando, reclamando, nem todos são conscientes dos seus deveres como cristão, como cidadão. O que isso revela a mim? Nós que estamos nesse mundo, nós que somos batizados, batizadas, já temos um tempo de caminhada, cada um com o seu tempo de caminhada. Mas o que é que nós somos chamados a ser? Como nós podemos fazer uma leitura dessa realidade que nós já estamos vivendo? E o Senhor vai falando nos nossos corações, o Senhor vai nos fazendo ver a nossa vida, a nossa caminhada. Possamos acolher, possamos fazer um processo pessoal de conversão, para depois também fazermos um processo de conversão comunitário, um processo de conversão pastoral, de vivermos um tempo novo, que é um tempo de uma igreja em saída, de uma igreja atenta a essas realidades que nós estamos percebendo em nossa volta. E a partir do Senhor Jesus, vivo e ressuscitado, que nós percebemos que o caminho realmente de conversão, de reconciliar-se com o Senhor e com os irmãos, é um caminho que depende da nossa abertura, do nosso querer caminhar. Te agradecemos, Senhor, por sempre insistir com todos nós. Muito obrigado. E nos faz sempre atentos ao que nós precisamos discernir e perceber daquilo que é Tua vontade, da Tua santa vontade. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E essa é a missão que nós temos, de estar atentos àquilo que o Senhor nos fala, nos mostra. Então que durante todo esse dia você possa ir realmente refletindo, meditando sobre esse momento, seja agora pela manhã ou seja em outro momento deste dia. Compartilhe também, proporcione a outras pessoas ter esse encontro com a Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho de notificação e esteja conosco, caminhe junto conosco. Muito obrigado, um forte abraço para você e nós vamos nos encontrando aí também junto com a Palavra de Deus. Até mais, Deus abençoe. Tchau, tchau.